Boa noite, sejam bem-vindos ao webinário, ao webinário de lançamento, na realidade, ao evento de lançamento do webinário Rumo à CONAP 2022, Educação Pública e Popular, Democracia e Participação Social. Nenhum direito a menos, em defesa do legado de Paulo Freire. Esse webinário ele é do programa de pós-graduação processos formativos e desigualdades sociais da Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a FFP-UERJ, que é o nosso campus em São Gonçalo. Esse webinar ele é coordenado por mim, professora Lucília Augusta Lino, pela professora Márcia Alvarenga e pela professora Nilda Alves. Nós três somos professoras do programa e hoje a gente tem a alegria de receber a professora Helena Araújo. Mas antes de passar a palavra para ele, de apresentá-lo, eu quero passar para as professoras Márcia e Nilda darem também as boas-vindas a vocês. Então, boa noite a todas e a todos. É muito importante, né, fazer uma saudação, especialmente aqui a essa mesa, né, a professora Lucília, à frente da organização, né, desse seminário, desse web seminário, muita força, muita saúde. A professora Nilda, né, uma referência para todas nós, formadora, né, de formadores, de professores, e o professor, saudação também ao professor Helena Araújo, né, uma liderança, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Muito obrigada pela aceitar o convite, professora Helena, de estar aqui conosco nessa abertura do web seminário do programa de pós-graduação, processos formativos e desigualdades sociais, né, esperando que, né, a sua participação, a sua fala, né, certamente irá nos impulsionar, irá nos entusiasmar para que a gente possa realizar uma conferência, uma bela conferência, né, em 2022, em que o programa está também contribuindo, né, para a realização dessa conferência. Então, lembrando, né, que essa conferência, assim como as tantas outras conferências que tivemos no passado, é um chamamento para a sociedade, né, uma chamada à sociedade, uma convocação à sociedade na luta pela democracia, na luta pela escola pública, popular, democrática, laica, inclusive de qualidade social. Então, professor Heleno, né, a gente agradece, né, a acolhida ao nosso convite para este momento de abertura, e certamente a gente vai estar aqui com a sua passagem aqui, mas não é uma passagem, é uma passagem primeiro, e certamente teremos o senhor em outros momentos, né, desse nosso trabalho, né, juntamente com a coordenação do programa Pós-Graduação Processos Formativos Sociais, junto com os movimentos sociais de São Gonçalo, CEP, né, especialmente, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E, enfim, uma boa noite ao senhor, seja muito bem-vindo, e a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nesse web seminário. Muito obrigada. Eu gostaria de começar com a frase que eu tenho começado em todas as lives das quais eu tenho participado. É uma lembrança, é lembrar que nós somos a maior categoria profissional desse país, que o sistema brasileiro de educação, através de seus docentes, de seus discentes, dos diretores de escola, está em cada lugar existente nesse país. Isso tem que ter um significado. E eu acho que a existência e o trabalho para a montagem da CONAP 2022, tem um significado especial, porque nós começamos esse trabalho, vamos a esse trabalho, vamos à sua conclusão, na certeza de que temos que ir em cada uma dessas escolas e mobilizar cada um desses professores, porque essa é uma força que esse governo tentou reduzir a nada, né? Não se fala mais por exemplo, quem conseguiu fazer alguma coisa durante o Covid, né? Quem dirigiu escolas
trazendo respostas quando, às vezes, autoridades educacionais não sabiam o que fazer. Professores que, enfrentando situações de não ser possível para nenhum de seus estudantes ir para nenhuma dessas redes, porque nessas redes não existiam, em suas casas, aqui no Rio de Janeiro, muitas delas dominadas pelas milícias, conseguiram formas de contato para começar, continuando a distribuição de merendas. Quem fez esta rede de distribuição de merendas, de dinheiro que já estava da Secretaria de Educação, foram inquestionavelmente diretores e professores. E, a partir daí, a capacidade de reunir com os responsáveis pelos nossos estudantes e fazendo um trabalho rizomático de relevância. Então, eu acho que é com esse espírito, Heleno, que a gente está te recebendo. É pelo que você representa como CNTE, né? Como FNPE, que você se sinta aqui com gente que quer fazer e está fazendo essas mobilizações. Obrigada pela sua presença. Eu queria ainda falar em Márcia, que é uma lutadora em São Gonçalo, que a gente tem acompanhado, né, o que ela tem feito dentro, né, do movimento da CONAP 2022, e para a nossa querida Lucília, que tem organizado e coordenado essa comissão que nós três formamos. Muito obrigada a vocês três, e vamos à fala do Heleno. Antes de passar, deixa eu apresentar o Heleno e fazer uma justificativa. Gente, a professora Malvina Tuttman, que estaria aqui conosco hoje, ela manda um abraço muito carinhoso a todos e todas, mas ela teve um problema inadiável, um imprevisto familiar, e ela não pode estar conosco hoje, mas ela vai estar ao longo desse webinário em outro momento. Antes de passar a palavra para o Heleno, só lembrar que esse webinário a gente está lançando ele hoje e que ele vai ter mais 7 encontros. Nós vamos colocar lá aí no link do YouTube a lista de presença, porque nós vamos fornecer certificado para aqueles que tiverem 70% de presença nas atividades. Então, é bem interessante que vocês sinalizem a presença. Então, agora, sem mais delongas, nós retomamos dia 9 de março, por isso que na inscrição estamos pedindo, inclusive, o e-mail para avisá-los, mas vão ser todos transmitidos nesse mesmo canal do YouTube, que é o canal do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Educacionais. Desigualdades sociais, desculpem, gente. E aí apresentar nosso querido Heleno. Heleno é professor da educação básica da rede de Pernambuco, Rede Estadual de Pernambuco. Ele é presidente do maior sindicato de professores do país, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e é coordenador do Fórum Nacional Popular de Educação, que está coordenando a Conferência Nacional Popular de Educação, a CONAP, 2022. Então, é uma grande alegria tê-lo aqui, Heleno, em São Gonçalo, apesar de nós estarmos, eu, Nilda, Márcia e você, cada um num local diferente, o nosso local institucional é São Gonçalo, e te receber aqui conosco. Fique à vontade. Obrigado, Lucília. É um prazer, né, muito estar aqui com vocês. Agradecer já pelo convite, né, a oportunidade de estar aqui nessa abertura do webinário, que tem lançamento hoje e continua no próximo ano, e estar junto com vocês, né, com a Lucília, com a Márcia e com a Nilda. E há muitos anos, né, Nilda, como você colocou, além da nossa organização, da nossa força enquanto categoria profissional, nós sempre nos juntamos, educação básica, educação superior, junto às nossas entidades representativas, as associações, né, com a AMPED, que você, né, também presidiu, a ANFOP, aqui a Lucília teve a oportunidade de presidir, sempre atuamos juntos. Eu tive a oportunidade de participar dos últimos CONEDs, quando juntos formamos o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Então, são anos e anos de luta em defesa dos direitos sociais, do direito à educação,
como um dever do Estado. E nos mantermos nessa luta, nesse campo, desse lado da trincheira, defendendo as políticas públicas, é muito importante, principalmente agora no contexto, né, que estamos vivendo. Então, é uma alegria poder estar aqui em São Gonçalo, né, Lucília, estar aqui com vocês, fazendo esse debate, aqui com os companheiros no programa, a gente refletir e pensar juntos. E nessa forma, né, de fazer diferente, né, um pedacinho do esperançado patrono da educação brasileira, se juntar com outras pessoas para fazer de outro modo. E é isso que estamos fazendo, de outro modo. E aí eu também quero mandar um abraço para todas as pessoas que já estão nos acompanhando, minha companheira Maria Cibele, que é aqui de Recife, aqui do Sindicato Estadual, a Roberta Gonçalves, que é lá de Caruaru, que está aqui nos acompanhando, o pessoal do Piauí também, né, a Luciene, presidente do Sindicato da Educação de Pio IX, no Piauí, junto com a outra companheira também que está aqui também nos acompanhando. Interior da Bahia também, né, estamos aqui com a Cida Souza, Pio IX, a Luciene, a Jean Carlos, lá no interior da Bahia, também aqui conosco. Então, estamos espalhados em todo o Brasil, né, fazendo esse debate, e essa ação coletiva, né, que nós desenvolvemos a partir do local onde nós atuamos, no caso nosso da educação básica, nossos sindicatos municipais, sindicatos estaduais, que nos aglutinando e nos organizando numa confederação, temos essa representação. 4,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em educação espalhados por esse país, na educação básica pública, mais de 1.100.000 filiados às nossas entidades, então temos um campo aí de atuação, de organização forte, e dentro dos estados, né, somos as maiores entidades, né, esse número aí de representação que nós temos. Então, tudo isso nós colocamos à disposição desta luta coletiva em defesa da educação pública. E exercitamos isso, né, após toda a nossa luta contra a ditadura militar. Lá nos anos 80, com a criação do Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, para nós, do movimento sindical, também a criação da Central Única dos Trabalhadores, em 1983, um período de resistência e de luta para mudar a página, né, de autoritarismo, de ditadura em nosso país. Um país que vive na sua história sempre esses cortes, cada vez que há uma ascensão social, um combate às desigualdades sociais, econômicas e educacionais que ainda existem em nosso país. Mas quando se vai definindo políticas de forma continuada para tentar resolver essas pendências históricas ainda em nosso país, a elite do dinheiro, a elite conservadora desse país, há um jeito de interromper, né, esse processo de participação social, de crescimento em políticas públicas importante para nós. Então, foi assim o tempo todo na história do Brasil, e hoje a nossa geração estamos passando pelas mesmas situações. Eu acho que todo o trabalho que nós desenvolvemos no Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública nos levou a produzir uma proposta de Plano Nacional de Educação, que era uma tarefa do governo federal que foi omisso lá naquele período de 97, né, até o ano 2000, e a nossa mobilização, o nosso debate, a nossa construção coletiva fez uma pressão para aprovar um Plano Nacional de Educação 2001 até 2011. Um plano que não saiu do papel, porque não tinha interesse do governo naquele período, né, o governo Fernando Henrique Cardoso, um governo neoliberal, um governo promover privatizações, um governo que tinha políticas e mudanças na Constituição de tornar o Estado um Estado mínimo, um Estado onde delegasse ao setor privado a aplicação de políticas públicas. Então, ele vetou o financiamento do Plano Nacional de Educação, que estava previsto alcançar 7% do PIB até 2011, e o Ministério da Educação não fez nenhum trabalho para estimular a criação dos planos municipais e estaduais para garantir a base de implementação das metas e estratégia do Plano Nacional de Educação. Foram 8 anos de governo, desconstruindo o que colocamos coletivamente nesse debate. Lembro ainda, e há uma produção sobre o ano 93 e 94, onde foi realizada a Conferência de Educação junto com a CNTE
Clube de Reitores da Universidade, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Educação, a Undime, Ministério da Educação, culminando essas conferências com a assinatura de um pacto pela valorização do magistério e pela qualidade social da educação. O pacto foi assinado em outubro de 1994 e as suas medidas deveriam entrar em vigor no ano de 1995. Entre elas, o próprio Fundeb, que já era fruto desse debate, e o piso salarial nacional do magistério público, que deveria entrar em vigor em outubro de 1995. Mas o governo Fernando Henrique Cardoso desconsiderou todo esse debate coletivo, toda essa construção coletiva, transformou o Fundeb em um Fundef, um fundo para financiar apenas o ensino fundamental, com aquele velho discurso do lençol curto, que o dinheiro não dá para tudo, então vamos colocar o dinheiro apenas no que é obrigatório, que é o ensino fundamental, abandonando a educação infantil, o ensino médio e todas as modalidades da educação básica. Período em que a gente percebe aí um desgaste muito grande dessas outras etapas e modalidades da educação básica. E nós continuamos trabalhando, resistindo, fazendo a nossa pressão necessária e conseguimos, né, na década seguinte, basicamente 2005 até 2014, mudar a página com a nossa participação. Nós tivemos um início conturbado do período de 2003 até 2005 do governo Lula, com o ministro Cristóvão Buarque com ideias que muitas vezes não batiam com aquilo que historicamente a gente defendia. Tivemos que fazer alguns enfrentamentos, até que a saída dele, a mudança de ministros, houve um espaço mais de debate, de participação social, de diálogo mais permanente, o que nos levou a realizar uma conferência nacional da educação básica em 2007 e 2008. Uma experiência que nós reivindicamos historicamente, fosse uma conferência de educação completa, que não foi naquele período, que fosse organizada pelas entidades da sociedade civil e financiada pelo poder público. Muita gente dentro do próprio Ministério da Educação estava ali acompanhando, mas torcendo, até agorando, né, dizendo que não ia dar certo, né, que essa conferência não ia acabar, que eram muitos interesses colocados, a diversidade de participação era grande demais, e a conferência não ia ter fim. E nós mostramos que ela teve sim, teve um processo de começo, meio e fim, organizada e que serviu de base para a CONAI 2009, 2010 e 2013 e 2014, onde nós construímos um documento referência, buscando consenso dentro de uma diversidade, de uma coordenação onde tem o setor privado, setor público, empresários, trabalhadores, todo um processo de construção que existia nessa comissão organizadora, com diversas entidades, mas construímos um consenso, um documento referência, levamos para o debate nas etapas municipais, estaduais, distrital, chegamos na etapa nacional, cumprimos em 5 dias todo o trabalho que nos propusemos a fazer e saímos lá com um documento final. Além do documento final na CONEB, tivemos o encaminhamento de realizar a CONAI, 2009 e 2010. Então, foram 4 anos de debate, de construção coletiva. Nesse intervalo também houve uma conferência de educação profissional. Então, nós chegamos para o último ano do Plano Nacional de Educação 2001-2011 com conteúdos não colocados de cima para baixo, mas com conteúdos discutidos a partir do local onde nós atuamos, nas escolas, dentro da Secretaria de Educação, de toda aquela participação que levou mais de 4 milhões de pessoas a participar da CONAI, né, somando aí todas as etapas municipais, estaduais, distrital e nacional, e produzir, né, um documento final que serviu de referência para o nosso debate do Plano Nacional de Educação. O projeto de lei do Plano Nacional de Educação foi enviado em novembro de 2010 ao Congresso Nacional e passou quase 3 anos e meio em debate, né, só sendo aprovado em junho de 2014. Mas até hoje ainda é o projeto de lei que mais recebeu emendas na história do Congresso Nacional. Isso porque nós tínhamos conteúdos. Quem olha o documento final da CONAI e olha o Plano Nacional de Educação vai encontrar termos idênticos nessa construção. Costumo afirmar que das 20 metas que foi aprovada no Plano Nacional de Educação, 17 tem as nossas digitais, tem as nossas reivindicações históricas, tem elementos que nós colocamos no debate desde os anos 80, tentamos colocar
dentro da Constituição de 88, não conseguimos, na LDB de 96 não conseguimos, mas no Plano Nacional da Educação nós conseguimos colocar reivindicações históricas para a nossa categoria. Claro que perdemos, né, vamos dizer assim, a base da disputa, né, sobre a concepção de educação que está na meta 7, né, que nós não concordamos. A meta 19, que trata da gestão democrática, traz ainda elementos contraditórios, que não está de acordo com o que defendemos historicamente. E a meta 4 ainda não deu aquela garantia da exclusividade, né, do poder público de cuidar das pessoas com deficiência. Ainda fica na questão da prioridade, o que nós consideramos prejuízos na meta 7, 4, 7 e 19. Nas demais, conseguimos ter avanços importantes, 10% do PIB, uma conquista histórica, a questão do piso salarial para o conjunto dos profissionais da educação na meta 18, outra conquista histórica, um plano que aponta a perspectiva da inclusão escolar, ou seja, universalizar o direito à educação, que tinha sido ampliado em 2009, dos 4 aos 17 anos de idade, da pré-escola ao ensino médio. Então, nós chegamos em 2014, podendo assim, culminar todo um debate de uma construção de uma CONEB, de uma CONAI, porque a CONAI de 2014 aconteceu depois da aprovação do PNE, mas nós tínhamos 2 conferências acumulando propostas, ideias para essa construção. E tínhamos um plano 2014-2024 que, se fosse implementado, mudaria o cenário da educação brasileira com toda certeza. E, mais uma vez, nós que estávamos no Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública, combatendo a ditadura e tentando redemocratizar o nosso país, sentimos também na pele o golpe de 2016. Um golpe político, jurídico, midiático, que tirou do poder a presidente Dilma Rousseff sem uma justificativa plausível nesse processo, tanto é que ela foi tirada da presidência e não perdeu seus direitos eleitorais, pôde ser candidata, que isso é uma situação estranha, como é que a pessoa perdeu o cargo e não foi punida, né, pelo crime que eles diziam que tinham cometido, e agora é provado mais que nunca que não tinha crime nenhum. Então, tudo uma montagem, todo um processo que, ao atacar a democracia no nosso país, ao atacar a presidente eleita, eles tinham a plena intenção de interromper, né, um processo de crescimento das políticas públicas diversas, no nosso caso, das políticas públicas na área da educação, que tinham um crescente muito forte. Basta relembrar o documento do MDB em 2015, A Ponte para o Futuro, onde nele escreve o fim dos 25% de impostos para a educação, o fim dos 15% de impostos para a saúde, com o argumento de que o prefeito e governador tem 40% do seu orçamento engessado e que ele precisa ter liberdade para usar o dinheiro da forma que lhe for conveniente. E isso é muito perigoso, porque agora estamos aí discutindo o orçamento secreto. O Congresso, enfrentando a população brasileira, enfrentando o Supremo Tribunal Federal, delibera, aprova um orçamento secreto que proíbe divulgar o nome dos parlamentares que recebem dinheiro público, né, para fazer o quê? Fazer política ou para usar de forma privada e votar na destruição dos serviços públicos. Que é isso que está sendo feito com esse orçamento secreto. É dinheiro para votar na PEC 23, é dinheiro para votar na PEC 32, é dinheiro para desmontar, né, o Estado de Direito, o Estado como aquele que tem o dever de garantir as políticas públicas em nosso país. Então, não podemos esquecer, né, dessa relação. Esse golpe da presidente Dilma vem já acompanhado de todo o movimento rápido de alterar a Constituição Federal com a emenda constitucional número 95. Então, a emenda constitucional 95 de 2016 é o elemento que não pode sair da nossa boca. Nós temos que continuar o processo firme de mobilização, junto com a coalizão Direitos Valem Mais, para revogar essa emenda 95. Enquanto existir a emenda 95, que proíbe novos investimentos em políticas públicas, entre elas a educação, até 2036, nós não vamos conseguir tirar o Plano Nacional de Educação do papel. Então, é muito importante que a gente mantenha, né, um processo de mobilização intensa pela revogação da emenda constitucional 95. Essa emenda atacou as conquistas das metas 20 do Plano Nacional de Educação sobre a questão do financiamento. E nós sabemos que um Plano Nacional de Educação sem financiamento não consegue sair do papel.
Foi assim em 2001, 2011, quando vetou os 7%, e assim com a emenda 95. Essa emenda 95, para quem está aqui nos acompanhando, só para a gente sentir a tragédia dessa situação, a lei orçamentária anual, né, no item da educação para 2015, previa uns valores em torno de 133 bilhões de reais para a educação. A LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022, aponta um montante de 70 bilhões, ou seja, de 2015 até 2022, uma redução de 47%, mais de 47% na redução do orçamento previsto para a educação. E quando nós observamos o artigo 10 da Lei do Plano Nacional de Educação, que diz que o plano plurianual, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, todas têm que estar voltadas a garantir a aplicação das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Então, o golpe dos o ataque ao financiamento. Nós fomos atacados na participação social. Ainda está em vigor a portaria número 577, assinada pelo ministro golpista Mendonça Filho. A portaria 577 desmontou a estrutura do Fórum Nacional de Educação, que está previsto no artigo 5º e 6º da Lei do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014. O Fórum Nacional de Educação era formado por 50 entidades nacionais, 41 titulares, 9 suplentes, a maioria estava com entidade da sociedade civil, e essa portaria 577 reduziu esse número de representação para 24 entidades. A ANPED foi tirada sumariamente da composição do fórum, e a ANPED coordenava uma das comissões dentro do fórum. A CONTE, que representa o setor privado, foi tirado, o PROIS foi retirado, as centrais sindicais que representavam a CUT e a UGT foram tiradas, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, os fóruns de EJA, o MIEB, então todos foram retirados sumariamente do espaço do fórum. Foi acrescentado mais secretarias e órgãos do Ministério da Educação e outras entidades do setor privado. Então, o fórum hoje, que tem na sua publicação 24 entidades nacionais, agora está formado com a maioria governo com setor privado. Então, nós consideramos o atual Fórum Nacional de Educação golpista, né, privatista, né, e sem condições de conduzir a CONAI que nós defendemos, né, a CONAI que nós organizamos de forma coletiva com 50 entidades nacionais em 2014 e em 2010. Então, nós não reconhecemos a CONAI 2018, porque ela está pautada nesse fórum golpista e privatista, né, e muito governista também na sua característica. E esta emenda, essa portaria 577, foi que nos levou a ter mais um ato de resistência e de reorganização entre nós. Essa resistência e essa reorganização, depois de muito diálogo, muito debate, a Lucília participou de todas as reuniões, né, Lucília, nesse processo de discussão, até chegar na composição do Fórum Nacional Popular de Educação, o FNPE. Hoje está formado por 45 entidades nacionais e outras tantas chegando, pedindo entrada também no Fórum Nacional Popular de Educação. E nós mantivemos essa característica do Fórum Nacional Popular de Educação para dizer, olha, aqui é o espaço da resistência, aqui é o espaço da luta contra o ataque ao Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação foi construído por nós, através de uma portaria em 2010, depois na lei do PNE. É um espaço que nós queremos ocupar, mas queremos ocupar de forma integral, como ele foi pensado originalmente. Então, nós continuamos lutando pela revogação também da portaria 577, para que o Fórum Nacional de Educação seja recomposto, para garantir efetivamente a participação social através das entidades representativas dos segmentos, dos setores da educação básica, profissional e superior, como era antes. Com o golpe, deixou de ser. Então, o Fórum Nacional Popular de Educação toma essa iniciativa de reorganização e realiza a CONAP 2018, a Conferência Nacional Popular de Educação em 2018. Então, todo esse histórico que eu busquei aqui foi para chegar na importância que tem
a CONAP para nós, né? Uma Conferência Popular de Educação que veio como espaço de resistência, de luta, e dizer, olha, aqui nós não vamos abandonar o Brasil, não vamos desistir da nossa luta, vamos continuar mobilizados e lutando contra as arbitrariedades, o autoritarismo, os golpes, né, que sempre foram colocados nesse país. Então, esse é um processo de mobilização, com a esperança de que a CONAP 2018 e a sua mobilização levasse ao golpe ser eliminado já em 2018, né, nós não conseguimos, o golpe continuou com a eleição de Jair Bolsonaro, até porque Jair Bolsonaro dizia que ia continuar, né, com a emenda 95, e o candidato no segundo turno, que é Fernando Haddad, dizia que ia rever a emenda 95, mas ganhou Jair Bolsonaro, mantendo a emenda 95, e com essa manutenção da emenda 95 e esse desgoverno assumido a partir de 2019, nós estamos aí na destruição, no desastre, com diversas medidas e mudanças na Constituição Federal que afeta a vida do nosso povo. Por isso, nós não conseguimos barrar o golpe em 2018, mas também não desistimos de manter o processo de mobilização intensa. E, nesse momento, estamos, né, desde o início do ano, desde o ano passado, durante este ano, mobilizando todo o país. Mobilizamos com as etapas municipais, as conferências livres da CONAP 2022, as etapas estaduais, né, o Rio de Janeiro, aqui onde está a UERJ, já realizou a sua etapa estadual. Estamos aí hoje realizando atividade, né, em Mato Grosso do Sul, amanhã tem dia 3 em São Paulo também, então diversos estados realizando sua etapa estadual da CONAP 2022 e mobilizando para que possamos estar juntos na etapa nacional em julho, né, dia 15, 16, 17 de julho, em Natal, onde também está sendo providenciada toda a estrutura, todas as condições para a gente realizar mais uma conferência, ter essa participação social, refletindo, analisando, discutindo a conjuntura, mas também apontando caminhos que vai nos dar um documento final da CONAP para a nossa intervenção nas eleições de 2022, onde teremos que escolher novo presidente, novos governadores, né, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, todos aqueles que estão no poder legislativo, que definem as leis que são aprovadas, quanto aqueles que estão no poder executivo, que definem o financiamento para essas políticas públicas. E nós queremos, com a CONAP, fazer essa intervenção a partir do documento final. Por isso que o tema central da nossa conferência começa com reconstruir o país. Reconstruir o país porque nós consideramos, principalmente nós da educação básica, né, nós tivemos o reconhecimento da merendeira, do porteiro como profissionais da educação, com a Lei 12.014 de 2009. Nós conquistamos um Fundeb, que a CNTE participou da sua construção lá em 93, e conquistamos em 2007, e agora, com muita luta, um Fundeb permanente em 2020. Nós conquistamos o piso salarial do Magistério Público, que deveria estar acontecendo a partir desde outubro de 95, e foi concretado na lei em julho de 2008. Então, são conquistas históricas da nossa categoria, por isso que nós consideramos, sim, que é preciso reconstruir esse país, onde a participação social estabeleça um Estado democrático de direito, que não foi ainda plenamente exercitado nesse país, mas que a gente busque, né, fazer essa reconstrução. Por isso que o eixo 1, o documento referência da CONAP, trata dessa questão. Conquistas históricas nas últimas décadas. As conquistas das últimas décadas, para a gente não esquecer, para a gente lembrar, mas entender que essas conquistas estão em xeque. São políticas colocadas em xeque por conta do golpe, da emenda 95, da eleição de Jair Bolsonaro, dos ataques à educação que estão sofrendo. Se tínhamos um governo como o presidente Lula, colocando uma visão sistêmica para a educação, pensada da creche até a pós-graduação, com o governo Bolsonaro nós temos ataques profundos. A creche atacada com voucher, o Fundeb, que não era prioridade desse governo, que deveria existir o Fundeb, não ter essa composição, eles nunca aprovaram, nós derrotamos o governo com a criação do Fundeb permanente para cuidar da educação básica, o ataque que ele faz às universidades públicas, ao CNPq, à CAPES, ao INEP, onde estamos assistindo aí os desmandos completos em toda a educação. Então, ele ataca também da creche, a pós-graduação, a educação em nosso país. Por isso, nós afirmamos no lema da CONAP que ter a educação pública e popular, ela se constrói com participação social.
uma participação popular, por nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire. E nessa perspectiva do legado de Paulo Freire é trazer essa educação cidadã que nós defendemos historicamente. Por isso, nós passamos pelos demais eixos, tratando de temas históricos, que precisamos avaliar, reafirmar a nossa posição sobre o financiamento da educação, sobre as políticas de valorização dos profissionais da educação, sobre a diversidade, a educação como direitos humanos, a questão da diversidade, com todas essas políticas que envolvem o espaço da educação e que é importante para essa formação cidadã do povo brasileiro. E nos desafiamos, Nilda, né, Márcia e Lucília, nós nos desafiamos no eixo 6, que o eixo 6 da CONAP diz que nós queremos, né, sair da etapa nacional com um projeto de nação soberana. Um projeto de nação soberana em defesa da vida, da democracia, dos serviços públicos, da educação pública e do Plano Nacional da Educação. Esse é um desafio que nós estamos enfrentando. Vocês aí, através do programa Debate, nesse movimento Rumo à CONAP 2022, a participação efetiva de cada um que está aqui nas etapas municipais e estadual, e com certeza vamos consolidar esse eixo 6, né, CONAP 2022, lá em julho, em Natal, na terra ou no estado, né, que só tem que uma mulher governa. A única mulher governadora que dirige o estado do Rio Grande do Norte. Essa mulher, além de ser governadora, professora e comprometida. A Fátima Bezerra, quando deputada federal, ela representava a Comissão de Educação no Fórum Nacional de Educação e não participava de nenhuma reunião, estava sempre presente. Se tornou senadora e, pelo Senado, representava a Comissão de Educação no Senado, nos espaços de construção, sempre acompanhando. E agora, como governadora, abraçou a realização da CONAP 2022 e é lá, naquele espaço, que nós queremos reafirmar a posição de uma categoria profissional formada majoritariamente por mulheres, né, e que tem, né, um forte compromisso social com a educação pública desse país, da creche à pós-graduação. E esse trabalho que vocês realizam no dia a dia, e esse webinário para poder estimular esse debate, mostra o compromisso e a força e o desejo de fazer uma ampla mobilização nesse sentido. Por isso, mais uma vez, nós que compomos o Fórum Nacional Popular de Educação, agradecemos, né, esse empenho, esse compromisso, o convite para estarmos aqui pensando e refletindo sobre isso, e fico aqui, Lucília, à disposição para algumas questões, algum esclarecimento, caso o povo que está nos assistindo queiram fazer. Obrigado. Muito obrigada, Heleno. Foi muito bom. Você, na realidade, apresentou toda a CONAP aí, os eixos que nós vamos discutir no ano que vem, março, abril e maio, nesse webinário. Eu não identifiquei nenhuma questão no chat, só as pessoas efetivamente corroborando. Apareceu uma pergunta aqui do Jean Carlos. E eu quero só esclarecer que o professor Heleno terá que sair daqui a 10 minutos, porque ele tem um outro evento, uma CONAP para participar, mas dá tempo dele nos brindar com essa resposta do Jean Carlos, essa pergunta. Os municípios podem fazer audiências públicas e conferências de educação sem convidar o sindicato como instituição representativa? A nossa orientação é que não, né? Nós trabalhamos muito na importância da gente ter a organização do Fórum Municipal de Educação. E o Fórum Municipal de Educação tem que ter todos os segmentos da comunidade escolar e setores envolvidos no compromisso com a educação pública em nosso país. Quando não se tem um Fórum Municipal de Educação, a nossa orientação é que a comissão organizadora tenha uma representação de todos os segmentos, trabalhadores, estudantes, pais, mães, conselheiros, então, ampla representação para que possa fazer um trabalho de organização das conferências. Tomar uma iniciativa, né, pela Câmara Municipal ou por outro espaço, pensando a CONAP, excluindo a entidade representativa dos trabalhadores, não tem sentido para nós, né? É aquilo que a gente fala, nós precisamos manter o processo do diálogo social e político, e o diálogo social e político tem que acontecer com todos os segmentos e setores envolvidos nesse processo. Por isso que é importante insistir com vereadores e vereadoras de que ter
a conferência, de fato, no município precisa ter também o segmento representativo dos profissionais da educação. Márcia e Nilda querem comentar? Eu vou aproveitar, Heleno, para ler. Nós terminamos a CONAP agora no sábado, a etapa estadual, aqui no Rio de Janeiro. E nós tiramos várias moções, mas tem um manifesto que é importante a gente divulgar, para que outras assembleias legislativas em outros estados sigam esse exemplo, que é sobre o adiamento da implantação do novo ensino médio, que está sendo imposto agora em todos os locais. E aqui no Rio nós conseguimos 4 deputados do campo progressista que fizeram um projeto de lei, e esse projeto de lei foi aprovado na LERJ, na nossa Assembleia Legislativa, e agora está aguardando apenas a sanção do governador. Então, ele pede que o adiamento da implementação da reforma do ensino médio até o ano letivo de 2024, assegurando a ampla participação de todos os segmentos da comunidade educacional e das suas entidades de representação em etapas municipais e regionais de discussão a serem promovidas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, ele é uma estratégia que nós consideramos potente. As entidades nacionais que têm atuação no Rio de Janeiro assinaram, endossaram esse manifesto, e os sindicatos de professores da rede pública e privada também, por entender que a gente precisa, um modo de barrar esse desmonte é discutir amplamente com as comunidades escolares em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é uma ação que a gente poderia tentar, sim, que fosse disseminada em todo o país, para barrar esse ataque à educação, né? Que agora todas as redes estaduais e privadas também, mas principalmente as estaduais que oferecem o ensino médio público, estão enfrentando. Verdade, né? Inclusive, nós temos, até com uma parceria com os deputados federais, né, com um projeto de lei na Câmara, também em busca disso, né, Lucília? O adiamento aí, ter um tempo para o debate e mostrar as incoerências que estão colocadas e a dificuldade, né, de fato, com esse projeto aí que foi aprovado em 2017. E você sabe, Heleno, que o estado do Rio é o único estado da federação que não tem plano estadual de educação. Nós estamos sem plano desde 2019, e o de 2009 e 2019 já não tinha sido atualizado para atender o Plano Nacional de Educação de 2014. Então, o estado do Rio é esse estado aí que procrastina medidas para elevar a qualidade da educação pública. Eu creio que você vai ter que sair daqui a 4 minutos, então eu passo a palavra aí para você dar o seu abraço final aí. Perfeito. Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente conversar e ficar aqui para ser ouvido aí futuramente, né? A gente faz esse debate, grava e as pessoas podem estar acompanhando. Agradecer também, Lucília, a todas as pessoas que nos acompanharam, cumprimentando aí a Rosa Carvalho, né? E agradecendo as palavras de todos através da companheira Rosa, e mandar um forte abraço à minha companheira Paulina Almeida, que é presidente do Sindicato Salvador da Educação do Piauí, que também está aqui nos acompanhando nesse momento. Então, esse trabalho que vocês realizam nesse formato faz com que as propostas, as ideias, né, essa construção alcance todo o país, né, refletindo, debatendo, levando, como a Lucília acabou de falar, assim, medidas ou iniciativas tomadas em um estado, em um local, como um exemplo também que a gente pode espalhar, né, para todo o país como coisas positivas para fazer os enfrentamentos necessários. Então, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos em Natal, em julho. Sim. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? E muita força aí para cada um. Você, Nilda, para Márcia e para você, Lucília.
Um abraço também para a Priscila, né, que está aqui nos ajudando. Isso. Priscila, um abraço. Boa noite para você. Obrigada, Helena. Obrigada. Querida Márcia, querida Nilda, a bola está conosco. Eu vou. No início tinham menos pessoas assistindo, quero justificar mais uma vez a ausência da professora Malvina Tuttman. Ela é coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou suplente dela, né, uma representante da Anfop nesse fórum, e ela queria muito estar conosco. Foi um problema familiar que ela não poderia se ausentar nesse momento, e ela teve que resolver. Então, estamos aqui, a bola conosco, sou nesse cenário aí que o Heleno traçou esse panorama amplo aí sobre o que a CONAP, a Conferência Nacional Popular de Educação, propõe, o que é essa luta ao desmonte nesses últimos 5 anos, e o nosso papel aí aqui no estado do Rio de Janeiro e em São Gonçalo, de como a gente implementa isso aí também, inclusive a partir do programa. Professora Nilda? Eu acho... Bom, primeiro que a fala do Heleno é uma coisa muito interessante, porque ele faz um levantamento histórico, né, do movimento, e isso é fundamental, é mostrar que a gente nunca entregou a peteca, né, como diz a voz popular. A luta foi permanente, a gente está sabendo por onde ir, não se está brincando em serviço, ao contrário, se fazem movimentos que permitem, né? Eu iria um pouco mais longe do que ele, né? Porque eu assisti a luta pela Constituição de 88, militando, assisti a tentativa de se implantar uma lei de diretrizes e bases de educação popular nesse país, né, através de um substitutivo vindo da Câmara, de um projeto de lei vindo da Câmara, que foi derrotado pelo substitutivo do Senado, né, através de uma manobra, né, que foi feita, e que, como disse ele, nós perdemos, mas continuamos. Quer dizer, continuamos pensando em como implementar as coisas na discussão coletiva, na discussão ampla, quando a gente fala, né, porque eu sou da área de currículo, dessa famosíssima Base Nacional Comum que está nos perturbando por aí, né? Antes disso, o movimento todos os movimentos se dirigiram, porque nós achávamos que era o que devia haver, por exemplo, a diretrizes curriculares, né? Que é prevista na lei também. E essas diretrizes foram feitas por todos os setores, níveis de ensino. Quando a gente abre esse processo de diretrizes, né, para ver o que foi implementado, a gente encontra uma quantidade imensa de diretrizes em todos os níveis, em todas as modalidades de ensino, que permitiria, né, a organização, através desses debates coletivos, das educações nas diversas regiões brasileiras, nos diversos estados, nas diversas instituições. E que isso foi apagado por essa BNCC 6, né, com um S no final, que veio trazer obrigatoriedades desnecessárias e impossíveis de se fazer nesse país. Então, o que eu queria chamar a atenção, né, um pouco para a gente continuar a conversa, era de que esse movimento de destruição, né, que a gente está enfrentando nesse momento terrível nesse país, acompanhado pelo negacionismo do Covid, né, que a gente teve que enfrentar também, né, ele foi enfrentado por resistências e por criações de movimentos que já existiam, né, e que sabiam o que queriam, que sabiam como é que se faz o comum nesse país, que é através do coletivo, não é através de implantações de normas que não são realizáveis, né, e que está representado hoje, nesse momento, por essa possibilidade da gente se encontrar em Natal, né,
na Conab 2022. Eu acho que isso não se trata de um movimento que começou ontem. Isso tem uma história imensa nesse país, com as instituições resolvendo suas diferenças. É importante a gente perceber isso, né? Nós não estamos, muitas vezes, um coordenado com o outro, mas que foi capaz, durante anos, durante décadas, de ir resolvendo suas diferenças para lutas comuns que favorecessem, né, uma escola pública democrática efetivamente nesse país. Então, é isso. Nós vamos ter o que dizer profundamente em 2022 para quem se pretende eleger em outubro de 22, sejam governadores, seja para presidente da República, o que se sabe que é importante e positivo para a escola pública brasileira. É isso que eu queria a gente começar a discutir um pouquinho. Bom, eu vou entrar aqui nessa conversa, né, nessa roda, também dizendo como que o professor Heleno fez uma importância, né, na fala inicial dele, primeiro, porque ele faz um diagnóstico preciso, né, da conjuntura nacional, a conjuntura recente, né, em que nós, né, brasileiros, o país está mergulhado, sobretudo a partir do golpe de 2016, né, mas, no entanto, é preciso dizer que anterior ao golpe de 2016, né, as forças de direita, as forças, quer dizer, a gente está usando agora a questão do negacionismo do ponto de vista da crise sanitária, mas aqueles que negam, né, o direito à educação como um direito universal e não como um privilégio, já estavam sendo atacadas, inclusive até mesmo antes do golpe. É preciso lembrar que no processo constituinte, na elaboração, né, na Assembleia Nacional Constituinte, essas forças conservadoras, né, que defendem o capital, elas já estavam se reposicionando, né, para o pós-constituinte de 88. Né? Então, é preciso dizer que a Constituição de 88 teve avanços, né, de emendas populares, né, mas, no entanto, o Brasil, a sociedade brasileira, não deixou, vamos dizer assim, né, o espaço dessas forças que sempre tiveram privilégio, né, que nunca defenderam a educação pública, que sempre foram entreguistas da soberania nacional, elas estiveram presentes, continuaram o seu processo, né, de disputa dos espaços institucionais, inclusive disputas do próprio aparelho do Estado. Então, o golpe de 2016 também uma expressão de que a capacidade também, né, que essas forças, né, entreguistas, né, antinacionais, contra a escola pública popular, né, elas se reposicionaram e continuaram organizadas, né, a ponto de se desdobrar em 2016 com um golpe, né, que vai detonar, que vai aprofundar, né, medidas, que vai aprofundar processos de exclusão, inclusive a PEC da morte, como foi bem lembrada aqui pelo professor Heleno, a PEC da morte que congela os gastos, principalmente os gastos nas políticas sociais, especialmente saúde e educação, durante 20 anos. Né? Então, o golpe, nesse sentido, tem sido, né, mortal para a dignidade da vida, né, para os direitos humanos, para a dignidade da vida, para que todos e todas, especialmente das classes populares, possam ter direito, né, à dignidade, né, seja alimentar, segurança alimentar, educação pública, direito à saúde, né? Foi à toa que, de uma certa maneira, o desmonte também, o projeto de desmonte da saúde, do SUS, né, estava também em curso,
só foi paralisado por conta, infelizmente, da crise sanitária, né, que materializou a necessidade de defesa do sistema único de saúde, sistema público de saúde, assim como nós defendemos também o sistema público da educação. Então, acho muito importante enfatizar esse cenário, enfatizar essa análise, né, essa conjuntura que o professor Heleno traz, mas lembrando, né, também aqui para os jovens professores e professoras, né, para o movimento social, para os sindicatos que estão presentes, estou vendo aqui gente de Cabo Frio, né, de vários municípios do estado do Rio de Janeiro, e dizendo que não podemos imaginar, né, que a nossa luta, né, vai ser descontinuada. Acho que desde 88, né, a gente permanece também nessas frentes, nas grandes frentes e nas frentes populares em defesa, né, dos direitos que foram conquistados duramente, né, pelos trabalhadores, pelas trabalhadoras, pelos movimentos sociais no Brasil. Então, esse diagnóstico foi um diagnóstico preciso e, portanto, reforça, né, fortalece a importância de estarmos cada vez mais, como bem lembrou a professora Nilda, mobilizarmos as escolas básicas, né, os movimentos populares, os sindicatos, né, que sempre estiveram presentes nas lutas pelo direito à educação, em defesa da escola pública. Então, esse é um ponto fundamental que a fala, né, que a apresentação, né, que essa presença e participação do professor Heleno nos faz retomar. Né? Um segundo ponto que eu acho fundamental, e tanto a professora Nilda, Lucília, Helene e tantos mais que estão aqui nos acompanhando, né, e se manifestando no chat, nos comentários, é dizer que a CONAP ela é construção da educação, né, de todos nós, seja da pós-graduação à creche. Eu acho que afirmar isso. E, portanto, ter um webinário, né, vamos dizer assim, que está sendo também convocado para um programa de pós-graduação em educação é muito importante. Né? Isso mostra, cada vez mais reafirma a necessidade da gente, né, da pós-graduação, da universidade, estreitar cada vez mais os seus laços, né, o seu trabalho, que sempre é um trabalho muito profundo, né, e especialmente a gente fala aqui, né, da FFP, do Programa de Pós-Graduação de Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da nossa intensa relação com o lugar, da nossa intensa relação com a escola básica, com os trabalhadores e trabalhadoras da escola básica, professores, pessoal de apoio, né, profissionais de apoio, estudantes, enfim, gestores, né, como que esse papel da universidade, esse papel do programa, né, e dos programas de pós-graduação, como eles são importantes no fortalecimento, né, para que a gente reúna, potencialize cada vez mais as nossas forças, as nossas energias para construir uma CONAP que seja capaz, né, pelo menos, de incomodar bastante, barrar o aprofundamento da crise a qual nós nos encontramos. A crise de fome, de saúde, de educação. É inadmissível que tenhamos hoje, né, pessoas que vão recolher ossos, pessoas que vão cada vez mais revirar lixos, né, as ruas tomadas por pessoas que perderam, não puderam pagar os seus aluguéis. Então, a gente está falando não apenas de defesa, de uma CONAP em defesa da educação pública popular, democrática, laica, mas a gente também está falando de uma educação que seja também representativa de um projeto de sociedade diferente desse que está em curso, né? Em defesa da vida, em defesa da escola, né? Em defesa de um outro projeto societário, né? Oposto, antagônico ao que está em curso e que a gente espera derrotar e construir um outro projeto, né? Porque sempre um outro mundo é possível. Vamos em frente, e rumo ao CONAP, e a gente tem mais comentários. Márcia, eu acho que esse é o sentido, né? A gente está aqui, né, trocando, né,
criando energias de possíveis, né? E construindo, né, o otimismo, né? Porque a gente, embora tudo pareça pessimismo, né? Tudo nos leva a um pessimismo, mas é importante a gente se manter, pelo menos, otimista, né? Na vontade, otimista na ação, otimista nas nossas frentes, né? E no nosso trabalho, né? Que sempre deve ser cada vez mais coletivo. E, Márcia, muito bom você... Peraí, acho que está repercutindo. É muito bom você ter falado da questão da saúde. E o Heleno trouxe a PEC, né, de congelamento dos gastos, na realidade, de investimentos, e você associa ela realmente como PEC da morte, porque se nós tivemos mais de 614 mil mortes na pandemia, foi pela omissão do governo federal e dos governos, pelas ações indevidas, mas também pela falta de investimento na saúde. Nós tivemos diversos profissionais da saúde que foram dos primeiros a morrerem, porque exaustos, porque já estavam numa rede pública de saúde sucateada, acumulando trabalhos terceirizados, um plantão em outro, e que nós temos visto esse impacto até agora. Então, eu acho que o Heleno ele fez muito bem essa apresentação aí desse cenário, e é importante que a gente não esqueça que a gente ainda está vivendo o golpe. O golpe não foi datado somente em 2016, ele persiste e os efeitos dele também, porque os objetivos do golpe continuam valendo, porque óbvio que hoje ninguém pensa que o golpe foi por conta de algum combate à corrupção. Né? O golpe foi para implantar um projeto de redução do Estado, de um Estado mínimo na saúde, na educação, na área social, suprimir os direitos sociais, e aí, em contrapartida, reafirmar os privilégios de poucos, né? E entregar as riquezas do país para o capital internacional. O que foi feito, o que está sendo feito e projetado com a Petrobras e com o pré-sal é efetivamente criminoso para o futuro das novas gerações aí. O pré-sal, ninguém entrega a preço de banana uma riqueza no pré-sal. E que ia bancar a saúde e a educação com o fundo do pré-sal. Então, eu acho que é efetivamente o nosso papel, e o papel da CONAP, de mobilizar e de trazer essa informação. É importante que a gente saiba, como Nilda colocou bem, os projetos em disputa, na realidade, os projetos já estavam em disputa na Constituinte, mas na Constituinte nós fomos vitoriosos, apesar de alguns ranços que permaneceram na Constituição, um deles é da questão do ensino religioso, persistir na escola pública, mas nós tivemos grandes avanços, porque a sociedade brasileira, na década de 80, estava altamente mobilizada por esse processo de redemocratização. Então, haviam forças potentes aí para influenciar o Congresso Nacional na elaboração da Constituição. E depois, na LDB, nós não conseguimos manter essa correlação de forças e perdemos na LDB, perdemos no primeiro Plano Nacional de Educação. E no segundo plano, que nós ganhamos e conseguimos ter um plano, ele a partir de 2016, menos de 2 anos depois da sua aprovação, ele começa a não ser mais implementado. Então, eu acho que hoje, e aí eu lembrando, né, de como há 2 anos atrás algumas celebridades falaram que como era difícil escolher, né, naquela eleição, como era difícil escolher entre um professor, né, e uma outra pessoa que hoje ocupa, né, esse cargo maior na República Brasileira. Era tão difícil assim. Então, o que está posto hoje na realidade? A gente tem que fazer opções. Nós vamos ser um gado submisso e acrítico, ou nós vamos correr atrás e ser conscientes e comprometidos com a transformação social?
Nós vamos estar do lado da democracia e da justiça social ou ao lado da opressão, da perpetuação das desigualdades sociais e econômicas, visando apenas o lucro e a ganância e os interesses de poucos, prevalecendo sobre os direitos de muitos, desprezando a vida, a saúde, a educação e o trabalho, ou valorizando efetivamente a população brasileira. Então, eu não vejo que é uma escolha difícil, mas é uma escolha. Né? E aí, quando a gente se omite, a gente acaba tomando um lado, né? Porque nós temos que assumir. E aí, muito feliz da gente estar nesse programa, nesse webinário, organizado por esse programa de pesquisa e pós-graduação, que tem um lado, que assume esse lado, né? Que faz pesquisa engajada com a realidade da escola pública, estudando os problemas educacionais brasileiros e localizada nessa região. Está aqui, fincada em São Gonçalo. Então, isso é muito potente, né? Essa associação indissociável que deve haver ensino, pesquisa, extensão e entre universidade e compromisso social. E aí jogo a bola aí para a professora Nilda. Som, Nilda. Alertando que nós estamos entrando nos nossos minutos finais aí desse webinário, que é só uma abertura, ele pretende ser breve, mas jogando a bola de novo aí para a Nilda e para a Márcia. Sim, então, eu queria retomar uma coisa que Márcia trouxe, sabiamente, né, da capacidade de reestruturação dessa classe dominante brasileira, que, além de ridícula, né, é absolutamente vendida. Né? A gente tem um ministro da Economia que pega o seu dinheiro, pretende trazer dinheiro para o Brasil, é a interrogação. Ele bota o seu dinheiro fora do Brasil, né? Quando se descobriu que o dinheiro dele estava em contas em paraíso fiscal. Então é o seguinte, é por isso que eu digo que é uma classe dominante ridícula. Né? Mas, além de ridícula, é preciso saber que ela trata dos seus interesses de forma violenta e tirando os direitos da maioria. Né? Eu acho que isso, Márcia chamou muito bem a atenção nossa, e é preciso que a gente reafirme isso. Se a gente tem acompanhado um pouco, né, a televisão brasileira, especialmente aquela que tem a hegemonia, né, das redes sociais, nós vamos descobrir que andaram enlouquecidos atrás de uma terceira via. E agora essa terceira via apareceu como possível. Então, tão claramente, já estavam anteriormente abandonando o que está na presidência da República e apostando nessa terceira via, que passou um período largo, como passou anteriormente na sua ação judiciária, nos Estados Unidos, se instruindo devidamente ao que devia fazer. Ou seja, essa ideia do entreguismo dessa classe dominante nossa, que permanentemente vem aparecendo, né, porque eles se rearticulam, num mundo em que não era possível, né, o golpe militar, como a gente teve em 64, eles se articularam para fazer um outro tipo de golpe. Né? Heleno mostrou aí como é que pode uma pessoa que é tirada, né, do seu direito e pode ser candidata. Né? A gente teve a experiência do Collor, ele pode, durante 8 anos não pode ser nada. Né? Então, esse tipo de situação é uma situação que a gente tem que encarar, porque isso foi tratado, gente, muito antes do golpe. No momento da derrota, frente a uma Constituição que era melhor, né, eles começaram a se organizar. E uma das questões centrais foi reorganizar em torno das igrejas pentecostalistas. Lamentavelmente, essa estrutura que eles montaram, né, eu trabalho com a ideia de redes, né, essas redes que eles montaram, que desapropriam
coisas incríveis que a gente tinha, né? Eles foram dominando o legislativo. E nós não nos percebemos disso. A gente não teve a percepção para isso, né? E essa questão continua uma questão gravíssima, gravíssima, né? Porque esses lugares, né, foram ocupados rizomaticamente. Quantas diretoras de escola pertencem a essas igrejas? Quantos pastores controlam uma quantidade enorme de comunidades, né? Então, esse tipo de situação também precisa ser enfrentado. Mas eu queria opor a isso, para encerrar, Lucília, é que a gente também teve, com a crise da pandemia, né, alguns sinais muito interessantes. Ora, nós sabíamos que o tipo de ensino que se estava tentando implantar, em especial por diversas prefeituras no Brasil, mas também por governos estaduais, na área de educação, era com aquela consultoria, assessoria, venda de material didático que era feito pelas fundações. Essas fundações, elas sumiram do cenário no ano de 2020. Elas levaram tempo para perceber como tinham que se organizar e segurar a verba pública que já estava na mão delas por essas prefeituras. Agora, o que a gente observou no ano de 2020? A quem as diretoras de muitas escolas, professores de muitas escolas do ensino fundamental, ou melhor, da escola básica como um todo, procuraram a Universidade Pública Brasileira. Então, a formação nesta universidade, né, e eu diria, com muito orgulho, dos programas de pós-graduação dessas universidades, foram as pessoas de referência no ano de 2020, com certeza, se prolongando para o ano de 2021. Essa relação entre universidade e escola pública se efetivou claramente a quem estava percebendo isso. E as fundações desapareceram, ou seja, foram incapazes de dar essa resposta. Mas, além de serem incapazes de dar a resposta, não foram procuradas por essas escolas que estavam invadidas por esse material. Eles procuraram outras referências, e as referências estavam nas universidades públicas. Eu queria agarrar um pouco isso, mostrando como é que a gente pode levar, né, essas ideias que estão sendo criadas, desenvolvidas, discutidas, coletivizadas pelo CONAB, nessas redes todas que nós conseguimos organizar e para a qual fomos procurados para participar nas escolas públicas brasileiras. Márcia? Eu acho que a gente já está caminhando aqui para um nosso fechamento, né? Fechamento da abertura, quer dizer, uma abertura que não se fecha, né? Mas esse momento aqui de início, né? desse nosso plano, né? de trabalho, né? de construção da CONAB, quer dizer, a gente está aqui num plano de trabalho que a gente já está pondo em prática, né? E cada vez mais convocando aí os colegas, companheiros, companheiras, né? As escolas, né? Os movimentos sociais, porque nós estamos sendo chamados mais uma vez, né? para enfrentar, né, o desmonte da nação, o desmonte, né, das políticas públicas sociais e da educação pública. Eu gostaria aqui de, né, mais uma vez, assim, né, saudar, né, a Lucília organizando, Nilda, né, nesse nosso trio aqui, e os professoras, né, os participantes que estão ali no chat também, fazendo seus comentários. E eu gostaria, assim, de concluir, né, a minha participação aqui nessa abertura, né, com a professora, né, Elisângela, ela diz, né, que não podemos nos omitir, né, não podemos nos omitir. Então, eu quero fechar com essa fala da professora, né, trazendo também, assim, né,
talvez um velho, mas ainda talvez não conhecido tanto de tanta gente, mas que a gente espera que venham a conhecer. Né? Eu tenho alguns textos, né, de Antônio Gramsci que foram reunidos em alguns trabalhos dele, e que ele fala que odeia os indiferentes. Né? Então, é como a professora Elisângela traz, não podemos nos omitir, né? Porque a omissão é uma forma também de ser indiferente. Então, nós não podemos, né, ser indiferentes. Né? Então, significa que, com essa convocação a Gramsci, né, quem vive de verdade não pode ser cidadão e não tomar partido. Indiferença é abulia, é parasitismo, é covardia, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. O que acontece não acontece porque alguns querem que aconteça, mas porque nós, né, muitas vezes, abdicamos a nossa vontade de fazer acontecer. Portanto, saudando a todas e a todas, né, reafirmamos que nós não podemos ser indiferentes nesse momento que a sociedade, né, que a educação, as políticas públicas, né, um projeto, né, de um país democrático, solidário, né, com saúde, educação para todos, com dignidade para todos e todas, portanto, não podemos ser indiferentes, né, e participar, né, da CONAP, né, de todas as suas etapas, né, de todos os fóruns, né, de participação, de uma forma, né, a gente reafirmar que nós tomamos partido, né, que somos partidários no sentido, né, de construir uma política, construir um país, construir uma sociedade, né, que seja plena, né, que todas, mulheres, homens, crianças, trabalhadores e trabalhadoras, né, possam viver a vida plena. Então, obrigada, e convocamos, né, a todos e todas a continuarmos no nosso web seminário, que se desdobrará, está se desdobrando, né, e vai estar aí retomando, né, no primeiro semestre de 2022. Um grande abraço a todos. Professora Anilda, sempre uma alegria, Lucília, né, e vamos em frente, rumo à CONAP. Bem, vamos encerrando falando do lema da CONAP. Educação pública e popular se constrói com democracia e participação social. Nenhum direito a menos, em defesa do legado de Paulo Freire. E como Márcia bem lembrou, reconstruir o país. A gente só vai reconstruir o país com a retomada do Estado Democrático de Direito e a defesa da educação pública e popular. Educação pública com gestão pública, gratuita, democrática, laica, inclusive de qualidade social para todos, todas e todos. Então, é essa a proposta. Nosso próximo encontro, como está aparecendo aí na tela, vai ser no dia 9 de março, também às 18 horas, nesse mesmo canal do YouTube, do programa do PPGEDU, e vai ser sobre o eixo 1. E a cada 15 dias, nós vamos ter o eixo 1, depois o eixo 2, 3, até o 6, e vamos encerrar no dia 1º de junho, para ficarmos fazendo o aquecimento para a CONAP Etapa Nacional. E eu que agradeço, Márcia e Nilda, pela honra de estar compartilhando com vocês esse webinário. E é na realidade, como a Elisângela falou, Elisângela, ela é uma trabalhadora da educação de Seropédica, da Universidade Rural, e residente na Baixada Fluminense, em Caxias. Então, eu acho que ela representa isso, essa amplitude aí para a periferia, que é de onde estão vindo exemplos potentes de reconstrução da educação. Um grande abraço a todos. Nilda, Márcia, se quiserem falar mais alguma coisa. Eu só tenho a dizer viva nós. Gente, nos vemos em março. Sigamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém. Você me dá um abraço e a gente faz um país.